a família, né? Então, bem-vindo. Não sei se tem mais alguém pela primeira vez, né? Pelo menos eu estou lembrando desse, né? Que Deus abençoe todos os que estão conosco. Ok, meus irmãos. Hoje eu quero tratar, no nosso tempo que temos ainda, continuar falando sobre a ressurreição de Cristo. E eu gostaria de abordar com os irmãos alguns aspectos que dizem respeito à defesa da nossa fé com relação à ressurreição de Jesus Cristo. São muitos textos e alguns inclusive já foram lidos. Eu gostaria de ler um texto, aproveitando o nosso momento litúrgico e também de estudo, mas não vai ser um estudo em um texto, vai ser um estudo sobre acerca da ressurreição de Cristo, procurando combater algumas falsas teorias, algumas heresias que a gente ouve acerca da ressurreição de Jesus Cristo. Gostaria que os irmãos lessem comigo Lucas capítulo 24. Eu não vou ler o capítulo todo, é um capítulo muito grande. Eu já fiz essa leitura do capítulo todo hoje, mas os irmãos poderão ler depois. Lucas capítulo 24. Todos os 4 evangelhos narram acerca da ressurreição de Jesus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas, falando aqui das mulheres, ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Aqui a gente vê que elas foram porque no sábado não deu para, ou na sexta não deu para fazer todos os preparativos, né? Todo o cerimonial judaico para um defunto, né? Para alguém que morria. Então elas foram lá para terminar de fazer essa preparação, colocar algumas especiarias, alguma coisa a mais lá no túmulo de Jesus. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, ele lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. Voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantou-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Deus abençoe a sua palavra. Lemos um dos textos da ressurreição de Jesus Cristo. Mas
a gente sabe das leituras que Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos não só uma vez, mas algumas vezes. Apareceu também a algumas mulheres, apareceu em circunstâncias e situações as mais diferentes no domingo que ele ressuscitou dentre os mortos. E depois que ele ressuscitou, ele permaneceu aqui na terra por um bom período. Quem se lembra quantos dias que Jesus permaneceu aqui na terra depois que ele ressuscitou? Quantos dias? 40 dias. Então deu tempo para ver e para ser visto por muita gente. Inclusive o apóstolo Paulo diz que narra que de uma vez só foi visto por mais de 500 irmãos. Então uma grande aglomeração de pessoas. E o que Jesus passou fazendo 40 dias aqui depois que ele tinha ressuscitado? O que ele ficou fazendo? O texto resume os feitos de Jesus durante esses dias, e ele ficou fazendo ou falando acerca do reino de Deus. Então ele continuou pregando o evangelho, ele continuou preparando os discípulos para darem continuidade à obra que ele começou a fazer. A obra, me refiro à proclamação, porque a obra de salvação ninguém dá continuidade, porque ela foi completa, consumada em Cristo. Mas a obra de proclamação do evangelho, no poder do nome de Jesus, operando sinais como Jesus operou e levando esta mensagem até os confins da terra como Jesus mandou, então a igreja deu continuidade a este trabalho. Mas durante 40 dias, depois da ressurreição, Jesus continuou por aqui, e continuou vivo, e continuou com um corpo, né? Não foi um espírito andando aqui na terra, mas era o próprio Cristo ressuscitado dentre os mortos. Isso é por demais importante para a nossa fé cristã. Porque quando a gente fala acerca da ressurreição de Jesus, a gente tem que pensar na ressurreição de Jesus, nas narrativas bíblicas, tanto nas suas profecias, como no cumprimento dessas profecias e nas promessas feitas por Jesus. A gente tem que pensar nisso como algo que foi fato, conforme o texto aqui, que foi lido, 1 Coríntios 15 afirma, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, quando a gente fala da ressurreição de Jesus, a gente tem que pensar numa ressurreição literal, não as narrativas não são alegóricas, não são mitológicas, não são parábolas, para não dizer parabólicas, para não confundir, não são parábolas, mas as narrativas são literais. Além de ser literais, as afirmações sobre a ressurreição de Jesus é que a sua ressurreição foi em corpo, com o seu corpo, não só literal, mas também corporal, ou seja, o corpo que foi colocado no sepulcro na sexta-feira foi o corpo que ressuscitou no domingo de madrugada. Então, foi o corpo mesmo de Jesus, sepultado, que depois ressuscitou. Outro aspecto importante, não é apenas uma narrativa de um acontecimento, mas é um fato histórico. É um fato histórico. Por que é importante a gente entender isso e a gente crer desta forma? Exatamente porque nem todos acreditam assim. Nem todos pregam que foi assim. Existem algumas heresias, algumas teorias, podemos dizer assim, teorias heréticas,
acerca da ressurreição de Jesus. Eu queria apontar ou relembrar aos irmãos algumas destas ideias, destas teorias, para de alguma forma negar a ressurreição de Jesus, ou desqualificar, ou desconstruir o significado, e não só o significado, mas também a realidade da ressurreição. Uma destas ideias que se popularizou e se propagou ainda nos dias de Jesus, ou logo após a sua ressurreição, nos dias dos discípulos ainda e da igreja primitiva, foi a ideia de que Jesus não ressuscitou realmente, mas o que aconteceu é que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. O próprio evangelista Mateus, por isso que eu estou dizendo que é desde aquela época, dá uma olhadinha lá em Mateus capítulo de número 27, a gente vai ver nessa narrativa que logo depois da ressurreição de Jesus, ou melhor, logo depois da crucificação de Jesus, há toda uma preparação, toda uma preocupação das autoridades com o corpo de Jesus. Mas mesmo havendo toda essa preocupação, todo esse cuidado, para que ninguém roubasse o corpo de Jesus, porque Jesus tinha dito que ia ressuscitar, então disseram, vamos vigiar, porque esse embusteiro disse que ia ressuscitar, então acontece aí que os seguidores dele roubem o corpo de Jesus e depois anuncia que ele ressuscitou e essa notícia vai correr por aí. Então, eles tomaram todo o cuidado, mas eles disseram o seguinte, Jesus não ressuscitou. Essa conversa da ressurreição é uma mentira, porque o que aconteceu é que os discípulos dele, os seguidores dele, roubaram o corpo dele, esconderam o corpo, e aí estão dizendo que ele ressuscitou. Essa preocupação, por exemplo, está manifesta aqui no capítulo 27 de Mateus, a partir do versículo 62. Dá uma olhadinha aí, Mateus 27, 62. Você vai ver aí que tem o título, o subtítulo aí, a guarda do sepulcro. Diz que no dia seguinte, ou seja, no sábado, que é o dia depois da preparação, reuniram-se as principais autoridades, os fariseus, dirigindo-se a Pilatos. Então, as autoridades religiosas foram até Pilatos, que era o governador, num dia de sábado, coisa que não era nem permitido fazer. Eles quebraram até a guarda do sábado para ir até Pilatos e disse-lhe, Senhor, versículo 63, lembramos-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos, aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra, deixando ali a escolta. Agora você imagina que alguns discípulos, há mais algumas pessoas que seguiam a Cristo, algumas mulheres, amedrontados, que o texto diz que depois que Jesus foi crucificado, o que aconteceu com os discípulos? Eles deram no pé, foram se esconder, por quê? Eles estavam com medo de morrer também. Alguns estavam, então, escondidos dentro das suas casas, com medo de que fossem presos ou até mortos. E imagine a cena de uma guarnição de soldados romanos guardando o sepulcro, colocaram um selo numa pedra que pesava mais de 1 tonelada, para que aqueles pobres discípulos não roubassem o corpo de Jesus. Mas o que aconteceu? Os discípulos roubaram o corpo de Jesus? Havia alguma programação dos discípulos para roubar o corpo de Jesus? Eles seriam capazes de fazer isso? Claro que não. O que aconteceu é que, com toda essa preocupação de guardas, de tentar guardar o sepulcro onde Jesus estava,
o texto afirma que no terceiro dia, quando chegaram no sepulcro, o que aconteceu? A pedra foi removida e o sepulcro estava vazio. Mas, como eles não queriam se entregarem ou darem-se por vencidos, então começou, sabe como é fofoca, né? A fofoca é assim mesmo. Espalha uma mentira e as pessoas vão acreditando. Muita gente não estava lá para ver, estava longe, alguns com medo, os discípulos não podiam nem enfrentar essa realidade para poder dizer não é mentira. Então essa mentira foi se espalhando, né? E muitos começaram a propagar de que eles tinham roubado o corpo de Jesus, e não que Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos. Essa foi uma das teorias mentirosas, que o objetivo era de fato negar a ressurreição de Jesus. Uma outra teoria absurda acerca da ressurreição de Jesus é a teoria chamada teoria do desmaio. O que alguns começaram a propagar é que não aconteceu uma ressurreição porque Jesus não morreu de fato. O que aconteceu é o seguinte: Jesus acabou sofrendo um desmaio prolongado, e ele num estado de muito sofrimento, né? De fraqueza, de perca de sangue, então ele desmaiou. E quando ele foi colocado lá na tumba fria, o que aconteceu? Colocaram Jesus lá pensando que ele estava morto, mas não era morto, era um desmaio. Então Jesus reviveu, ou então Jesus acordou do desmaio e acabou saindo da tumba fria. Agora você imagina, essa daí o remendo é pior do que o rasgão mesmo, porque um homem que passou de 9 da manhã até 3 da tarde, sendo chicoteado, espancado, ferido de todo tipo, sangrando, perdendo sangue durante todas estas horas, depois foi crucificado, confirmado, né? Todos os textos mostram que Jesus só foi sepultado depois que se confirmou que ele tinha morrido. Quem se lembra uma das provas que o soldado fez para provar que Jesus tinha morrido? Uma delas foi quebrar, né? Quebrou os ossos. Mas teve outra. Qual foi a outra? Pegou uma lança e atravessou, né? Não sei se foi de cima para baixo, de baixo para cima, eu sei que pegou o coração. E disse que estava saindo o quê? Sangue misturado com água. Ou seja, já estava mais do que confirmado que Jesus estava morto. Então essa teoria do desmaio, eu poderia passar aqui a manhã toda com os irmãos, lendo todos os textos da Bíblia, para exatamente mostrar que essa teoria não se sustenta, porque de fato Jesus tinha morrido e Jesus foi sepultado, e não aconteceu desmaio, coisa nenhuma. É um pensamento blasfemo, é um pensamento absurdo, é uma tentativa de diminuir a glória da ressurreição de Jesus Cristo. Certo? Então são algumas das teorias. A primeira que eu falei, qual foi? A teoria de que roubaram o corpo de Jesus. Esta segunda que eu acabei de falar, qual foi? De que ele tinha desmaiado e não morrido. Então ele se levantou lá porque acordou do desmaio. Mas a gente está vendo pelas Escrituras todas as confirmações de que não foi um desmaio. Agora imagine alguém que perdeu tanto sangue, ter sofrido um desmaio e conseguir remover uma pedra sozinho de 1 tonelada para sair do buraco onde ele estava. Quer dizer, não tem sentido. A terceira teoria, que inclusive é uma teoria muito sutil, prestem atenção nisso, porque é uma teoria do tipo assim: vamos dar um crédito, vamos dar uma moral a essa doutrina da ressurreição, vamos de alguma forma embelezar e colocar alguma emoção para dar um prêmio de consolação para os cristãos acerca da ressurreição de Jesus. E como que eles tentam fazer isso? Isso aqui é principalmente as ideias do modernismo, do liberalismo teológico. Eles afirmam que a ressurreição de Jesus
não aconteceu de fato, mas a ressurreição de Jesus era um mito, era algo que a igreja criou. E eles disseram, ou propagavam a ideia assim: não foi um fato histórico, mas foi uma crença da igreja. A igreja propagou esta ideia, então a igreja acredita nisso, então não vamos nos preocupar com o fato histórico em si. O importante, não sei se você já ouviu isso, o importante é que Jesus está vivo no seu coração. O importante é que Jesus está vivo na sua mente. Sabe, as pessoas que acreditam na ressurreição de Jesus, os liberais, isso é muito importante, porque às vezes até pastores que se dizem cristãos, protestantes, evangélicos, eles são liberais na sua teologia, e eles propagam a ideia de que a gente se dá por satisfeito apenas em sair pregando por aí que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E as pessoas acreditam, têm isso na cabeça, então não importa o fato histórico em si. Importa é que essa ideia está na mente das pessoas. O que é que vocês acham disso? Uma grande obra de Satanás, que tem laçado muita gente, inclusive muitos que se dizem cristãos, porque na verdade o texto que a nossa irmã Raquel leu aqui vai nos ajudar a entender isso. Ora, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, e nós somos tidos por falsas testemunhas, e a ressurreição de Jesus seria uma fraude mesmo. Mas o que essas pessoas aqui estão dizendo? Olha, quem pensa desse jeito, né, essa ideia do modernismo, do liberalismo teológico, a ideia é o seguinte: não, o evangelho é uma fraude. Porque Cristo está morto, mas eles começaram a pregar que Cristo ressuscitou, então não importa se Cristo está morto, o importante é que Ele está vivo dentro de nós. É mais ou menos a mesma ideia de dizer assim, quando alguém morre, muito querido seu, dizer assim: não, ele permanece vivo nas atitudes. Olha, tudo que a gente vê, a gente tem a lembrança dele. Então, ele está vivo aqui entre nós, ele está vivo na nossa memória, ele está vivo na nossa história, ele está presente nas nossas festas, porque tudo a gente lembra dele. Então, para muitos, a mensagem da ressurreição é exatamente essa ideia. É um Cristo que está vivo porque a gente se lembra dele. A história dele foi maravilhosa. Ele foi um homem extraordinário. Então ele morreu, mas para nós ele continua vivo. Esta é uma grande heresia. Por isso que eu falei no início que é importante a gente crer no Cristo que ressuscitou fisicamente, no Cristo que ressuscitou literalmente e no Cristo que ressuscitou historicamente. Quando vai lá na tumba, no sepulcro, a mensagem está lá: ele não está mais aqui, ele ressuscitou, como havia dito. Então é um fato incontestável, é um fato inegável da história de Cristo. Então essa também é uma teoria, né, de que é um mito, não é um fato, de que a ressurreição de Jesus é uma fraude, é uma mentira, e de que essa ideia é apenas uma ideia e não é um fato. Isso é perigoso demais, irmãos, porque nós não podemos aceitar essa ideia liberal. É uma heresia. Quando alguém tentar lhe consolar com esse tipo de mensagem, pode ter certeza que por trás dessa intenção de embelezar a mensagem do cristianismo é um herege que está falando com você. Não é um pregador verdadeiro do evangelho. Uma quarta ideia ou teoria acerca da ressurreição de Jesus, na tentativa de negar esta ressurreição, é de que os discípulos ficaram tão excitados e angustiados com respeito aos eventos recentes, que eles tiveram um tipo de alucinação. Essa daí é para dizer o seguinte: não, isso aí é uma loucura. Eles ficaram doidos. Não foi um fato, mas começaram, é como se estivesse dizendo assim, eles começaram a dizer Jesus ressuscitou, e Jesus ressuscitou, e esse negócio entrou e eles perderam a noção da realidade e tiveram uma alucinação.
Né? Você sabe como é uma pessoa quando tem alucinação. Ele sai fora de si, ele conta histórias, ele faz coisas que depois que ele volta ao seu estado normal, alguém vai contar o que ele fez e ele diz assim, mas rapaz, eu fiz tudo isso, eu falei tudo isso. Inclusive, aqui no texto que nós lemos, como o testemunho das mulheres naquela época não era tão confiável, naquela época, tá? Para a cultura. Então, o que aconteceu? Os próprios discípulos disseram assim, parece que elas tiveram um delírio, né? Mulher assim mesmo, parece que foi tomada por uma emoção e foi como se elas estivessem delirando. Aí vai Pedro lá, olha, não vê, não é? Mas ainda não está convencido, e depois outros discípulos vão, e Tomé não estava presente quando Jesus apareceu, e ele disse, se eu não colocar a mão, né, nos cravos, se eu não pegar do lado dele, de modo nenhum acreditarei. E aí, o que acontece, irmãos? Por que não foi um delírio? Não foi uma alucinação a história da ressurreição de Jesus? Porque durante 40 dias, Jesus aparecendo a tanta gente, todo mundo alucinado, eu vou te falar, haja alucinação para acontecer com todas as pessoas nas diferentes situações, nos lugares diferentes, na forma diferente que Jesus apareceu para essas pessoas. Né? Então, não foi, nunca será uma mensagem que tenha a ver com alguma loucura, algum delírio, né? Alguma esquisitice que os discípulos estavam fora de si, as mulheres inventaram essa história. É um fato, inclusive a gente vê o caso de Tomé, abra lá em João 20, versículo 25, Tomé não era para estar acreditando em qualquer coisa não. Porque Tomé disse assim, não, o crente aqui sou eu. Vocês estão dizendo tudo isso aí, mas eu não vi. Então, você sabe quando a gente diz crer Tomé, é porque a gente diz assim, esse daí precisa ver para crer, né? Precisa ver para crer. Tomé foi assim, olha aí, capítulo 20 do Evangelho de João, versículo 24 e 25, leiam junto comigo. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, estava outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com ele. Dessa vez Tomé estava lá. Não sei onde ele estava da primeira vez, mas agora eu sei que ele estava lá. 8 dias depois, vai vendo que essas manifestações de Jesus aconteciam aos domingos. Ele ressuscitou no domingo, ele aparece aos discípulos aos domingos, a igreja começou a se reunir aos domingos. Isso tem a ver com a doutrina acerca do domingo, né, como o dia do Senhor. Não é o assunto de agora, mas a gente vai vendo também. Então, passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas. Agora imagina, as portas trancadas. Você vê que esses homens não estavam com tanta coragem não. Porque 8 dias depois, as portas ainda estavam trancadas. Você está rindo dos discípulos, mas tem hora que 2000 anos e 2019 anos depois, em média, tem gente que ainda não tem coragem hoje de falar da ressurreição de Jesus. Imagina os discípulos, de imediato, como é que eles iriam encarar o mundo contra eles, numa história que nunca tinha acontecido, e que eles seguiam a esse Cristo, e esse Cristo morreu, ressuscitou, e agora estava causando o maior rebu para o mundo da sua época, porque muita gente não acreditava, e eles seguiam a Jesus, e eles não podiam encarar com naturalidade isso, porque eram tidos
tidos por falsas testemunhas, por alucinados, loucos, mentirosos, que inventaram essa história. Então, não era tão simples assim como a gente imagina, não. Muito bem, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Mas Jesus queria falar ali principalmente com Tomé. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. O que mais que ele disse para Tomé? Não seja incrédulo, mas crê. Tem hora que a gente fala achando que Jesus não está vendo, nem está ouvindo, está vendo? Tomé falou, Jesus não estava lá, mas Jesus ouviu tudo. Depois disse: vem cá, Tomé, é isso que você quer? Você crê? Então eu vou lhe mostrar. Aí Tomé diz assim: Senhor meu e Deus meu. Reconheceu a divindade de Jesus. Mas Jesus depois continua falando com Tomé. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creem. Certamente que o Tomé ia dizer: sim, Senhor, é porque eu vi que eu disse que só via se crer, ou que só cria se visse, então eu vi. Mas a pergunta, a lógica da resposta é essa. Mas Jesus está dizendo: então, você não é dos bem-aventurados, porque viu para crer. É bem-aventurado mesmo aqueles que não viram e creram. Creram em crer. Em quê? Creram na profecia. Creram na promessa. Creram na verdade eterna revelada nas Sagradas Escrituras. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. É a palavra de Deus para Tomé naquele momento. Eu estou dando essa ênfase para a gente ler mais textos, mas também para deixar claro que não tem nada a ver com alucinação. Foi algo que aconteceu de forma consciente, onde eles puderam ouvir, analisar, ver Jesus, tocar em Jesus, caminhar com Jesus, comer com Jesus, ouvir ensinamentos de Jesus. Então não tem como imaginar que isso aconteceu porque os discípulos estavam fora de si, algum tipo de alucinação. Então estes são alguns dos argumentos. E o último, um último argumento que é usado também pelos hereges para negar a veracidade da ressurreição de Jesus, também alguns modernistas, eles afirmam que Jesus ressuscitou apenas espiritualmente. Esse é um outro problema, porque alguns estavam dizendo: não, ele ressuscitou, mas ele ressuscitou em espírito, né? É o espírito dele que está andando, não é o corpo continuou lá no sepulcro, mas é o espírito dele que ressuscitou. E os discípulos então estariam vendo apenas um espírito, um fantasma, coisa do tipo. A gente sabe que em alguns momentos os discípulos tiveram suas dificuldades, mas não foi quando Jesus tinha morrido. Até vivo, quando Jesus ainda estava vivo, lá no barco, que Jesus foi ter com eles na hora da dificuldade, alguns viram Jesus de longe e pensaram que era o quê? Um fantasma. Então parece que a cultura da época era de acreditar mesmo em fantasmas. E alguns estão dando a ideia aqui de que o que aconteceu é que foi o espírito apenas, mas o corpo permaneceu no sepulcro. A gente sabe, e não precisa ir muito longe, porque todos os textos que nós lemos já fazem esta afirmação para contradizer de forma muito clara, muito objetiva, esse tipo de ideia. Nós acabamos de ler um texto, poderia ler muitos outros textos que estão claramente afirmando que Jesus ressuscitou em corpo, um corpo real, né? Um corpo real, onde ele tem várias experiências humanas com os discípulos. Então não precisa a gente demorar para falar que não era um espírito, era o corpo, era Jesus em carne, né? Ele de fato recebeu um corpo glorificado,
mas ali estava Jesus, onde as pessoas podiam ver, apalpar, tocar e conversar com ele. Portanto, meus irmãos, todas essas objeções, elas não se sustentam quando a gente conhece as Escrituras. Porque lendo a palavra de Deus, a gente vê claramente que Jesus de fato ressuscitou, e nós temos todas as provas expostas não só no Antigo como nos Evangelhos, como nas cartas do apóstolo Paulo, esta afirmação inegável e inegociável para a nossa fé de que Jesus ressuscitou dentre os mortos e vive eternamente. Essa palavra eu estou trazendo aos irmãos não porque nós acreditamos nessas teorias, mas para nos conscientizar, porque isso é sutil. Ontem mesmo eu li uma reportagem, em um jornal, dizendo de uma teoria que Jesus não morreu, e Jesus não foi sepultado lá em Jerusalém, mas que Jesus tinha fugido e que tem uma pequena cidade lá no interior do Japão, onde as pessoas acreditam que foi ali que Jesus foi sepultado. Então, milhares de pessoas visitam este lugar lá no Japão, porque eles acreditam que Jesus está lá. O corpo de Jesus foi colocado ali. Você imagina, é século 21, as pessoas continuam criando teorias para tentar negar, para tentar fugir da realidade bíblica, da verdade bíblica, da mensagem da Páscoa. E nós, como crentes, não temos outra mensagem para pregar. Preste bem atenção. O querigma, a proclamação, não é proclamar que Cristo está vivo dentro de nós. A proclamação completa do Evangelho está no credo apostólico. É uma síntese da nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia e está onde? Assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Se não cremos nesta mensagem, se não cremos neste Cristo histórico, verdadeiro, que vive eternamente, nós não temos mensagem para pregar. A mensagem da Páscoa é a mensagem da cruz que está vazia. Não é a mensagem de um Cristo morto, mas a mensagem da Páscoa é a mensagem resumida pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no início do capítulo. Ele diz: o fato é, Cristo morreu, e morreu por causa dos nossos pecados, mas Ele ressuscitou por causa da nossa salvação, ou da nossa justificação. Alguém abra aí Romanos capítulo 4, versículo 25. Vamos terminar lendo esse texto. Romanos 4, versículo 25. Quero convidar aqui o grupo Ministério de Louvor, nosso irmão Darilson aí. Quem conhece a música vai cantar. Talvez os irmãos nem todos saibam, mas porque nós vamos cantar Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Depois que a gente lê esse texto, vamos ler já todos em pé, e depois nós vamos cantar a declaração da nossa fé. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Romanos 4, versículo 25. O que diz aí? Aleluia. Vamos de novo. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões
e ressuscitou por causa da nossa justificação. Prestem bem atenção, meus irmãos. Precisamos ler, estudar, reler, repetir cada dia mais, a mensagem da morte, a crucificação e a ressurreição de Jesus precisa estar viva em nós, na nossa mente, no nosso coração. Não porque Jesus está vivo na mente e no coração, mas porque o Cristo que nós cremos, o Cristo que está dentro de nós, é o Cristo que ressurgiu, que vive eternamente, está na glória, e Ele vai voltar, para buscar todos aqueles por quem Ele morreu e por causa de quem Ele ressuscitou, aqueles a quem Ele justificou e eternamente já glorificou. Nós não temos mais problema com os nossos pecados, porque os pecados passados e os pecados futuros já estão debaixo do sangue do Cristo que nos justificou. Todos os que morreram antes de nós, que estamos ainda vivos, e quando morremos, e todos os que morrerem lá na frente, não importa quantos anos depois, não tem ninguém que vai ser salvo, que vai ser justificado, que vai ser perdoado, que vai entrar no céu, a não ser por causa da morte e da ressurreição de Jesus. Só aqueles que creem nesta mensagem e pessoalmente tomam uma decisão, pessoalmente tomam posição diante da história de Cristo, é que são salvos e eternamente salvos para a glória de Deus. Se você ainda não crê, nesta manhã, creia que Cristo está vivo eternamente e que Ele fez isso para te justificar, para te tornar justo e para te salvar eternamente. Cantemos alegremente. Glórias ao Cordeiro de Deus. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor. Ore juntamente comigo assim. Pai Celestial, eu te agradeço pelo plano eterno para me alcançar com a tua maravilhosa salvação. Eu te agradeço porque Jesus Cristo veio ao mundo
morreu na cruz para a minha salvação e ressuscitou para a minha justificação. Louvado seja o teu nome, porque Cristo, quando ainda pecadores, Ele morreu por nós, para que através da sua morte fôssemos transformados em servos dele e para a glória dele. Ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a honra, a glória e o louvor eternamente. Amém. Eu queria dar um abraço ao seu irmão, celebrar a Páscoa, desejar a bênção do Senhor.